ponto que a gente partiu. Não sei se vocês querem colocar alguma questão sobre essa primeira parte da aula. Fiquem à vontade para me interromper, então, caso venha alguma questão, ok? Ô, professor, Sim, tá me ouvindo? Então, eu queria reformular minha pergunta. Eu queria perguntar, por exemplo, se existe a diferença para o Heidegger de essência e existência, no sentido de a essência ser uma indeterminação ontológica, tipo uma negatividade estrutural, e a existência, o que o Dasein obrigatoriamente é, tipo, pelo modo como ele se determina. Se essa é a diferença de essência e existência. não, no Heidegger não. No Heidegger não existe essa diferença. Quando ele faz essa formulação que a essência do Dasein é a existência, então ele está dizendo que a essência é a existência. Então, com isso, ele implode essa distinção. Porque ele está colocando exatamente que no que diz respeito ao Dasein, não é possível estabelecer diferença entre essência e existência. A essência é a existência. Né? A essência do Dasein é a existência. Não existe uma essência anterior que aí, a partir do momento que o Dasein existe, não. É exatamente essa ideia que ele quer implodir, entendeu? Ou seja, não existe nem, para ele, não existe nem uma essência antes, como quer São Tomás, nem uma essência depois, como quer Sartre. Entende? Quer dizer, por isso que ele não vai aceitar a reformulação do Sartre. Para ele, o que é o fundamental é acabar com a oposição entre essência e existência. No caso do Dasein, e também no caso dos seres simplesmente dados, ele vai pensar o modo de ser dos seres simplesmente dados, não em termos também de essência e existência. Nada disso. Tá? Então, para o Heidegger, não. Não existe distinção entre essência e existência. A essência do Dasein é a sua existência. Então, quando ele formula assim, ele formula provocativamente para usar uma expressão do Agamben, para desativar essa oposição. Para usar uma expressão do Derrida, para desconstruir essa oposição. Para usar uma expressão dele mesmo, Heidegger, para destruir essa oposição. Porque para ele, o que é o metafísico é exatamente a oposição. Ok? Consigo te responder, te esclarecer? Obrigado. Obrigado você. Então, vamos voltar lá para o... Deixa eu fazer voltar para o modo de apresentação de tela. Então a gente chega nesse ponto da compreensão. Aqui tem uma sutileza aí, que essa questão da compreensão. Por exemplo, a Márcia Cavalcante Schubach traduz seines Verständnis por compreensão. Mas aquele outro tradutor o Fausto Castilho, né? Eu falei dessa edição aqui, né? Ele traduz compreensão de ser, entendimento, ele traduz por entendimento de ser. Né? O que tem em jogo nessa diferença entre compreensão e entendimento?
está em jogo o seguinte: se eu traduzo Seinsverständnis por entendimento de ser, eu jogo Heidegger numa tradição mais kantiana. Ou seja, embora o termo entendimento em Kant seja Verstand, né? Então, isso que o Kant... Então, por exemplo, se você pega a crítica da razão pura, né? Então, quando o Kant fala, por exemplo, na lógica transcendental e aí a analítica do conceito, ele vai falar do quê? De um conceito de entendimento puro, reinen Verstandesbegriff, né? Então, esse conceito de Verstand é o conceito do entendimento em Kant, né? Tá. Ok. Então, tem uma diferençazinha aí entre Verstand, que seria um entendimento, e Verständnis, que o tradutor da Unicamp, né, o professor da Unicamp, né, o Fausto Castilho, ele traduz por entendimento, né? Eu não acho uma boa tradução. Né? Por quê? Porque isso vai jogar Seritempo numa tradição que é exatamente a tradição que o Seritempo está querendo superar. Então, quando ele traduz Seinsverständnis por entendimento de ser, ele está jogando com uma referência ao conceito de entendimento em Kant. Enquanto que quando a Massa traduz por compreensão do ser, ela está jogando o Heidegger numa compreensão, numa tradição que é por vir, que é a tradição da hermenêutica. Né? E isso, em Seritempo, isso se confirma, porque a questão da compreensão em Seritempo está relacionada à questão da interpretação. Não? Então, você pode dizer, é claro que você pode dizer o modo como o Dasein se entende, ou o modo como o Dasein se compreende. Em certo sentido, dá na mesma. Só que as palavras elas têm um peso dentro da tradição filosófica, né? E aí, quando você pensa na questão do entendimento em Kant, o entendimento é alguma coisa que é uma faculdade que trabalha através de conceitos, de categorias, né? Seria... e o Heidegger, quando ele fala de compreensão, ele não está falando de categorias, né? De conceitos, né? A gente depois vai entender isso melhor, né? Então, compreender sempre está ligado à questão do sentido, entende? O sentido de algo, para o Heidegger, é aquilo em que se assenta a compreensão, a compreensibilidade desse algo, né? Então, compreender é diferente de entender. Né? Eu acho importante trabalhar com essa distinção. Ou seja, o sujeito transcendental kantiano, ele é um sujeito que entende a realidade, que entende o dado, né, da intuição, né, o dado espaço-temporal da intuição. E ele entende esse dado através das categorias do entendimento puro, que são categorias universais, né? Substância, causalidade. Então, esse modelo é o modelo da subjetividade kantiana, que não tem nada a ver com o Dasein heideggeriano. Então, essa tradução de entendimento
na linguagem cotidiana, ela não tem muita importância. Eu posso usar. Isso é um modo como eu me compreendo, isso é um modo como eu me entendo. Mas, se a gente pensa nessa palavra como uma palavra que está inserida dentro da tradição filosófica, como uma palavra que marca, por exemplo, a tradição da filosofia moderna, né? Entendimento, né? Então, eu acho importante valorizar essa distinção entre Verstand e Verständnis, né? O Heidegger, ele vai usar aqui Verständnis e depois ele vai usar o verbo verstehen, né? Compreender. Que o tradutor, o Fausto Castilho, quando ele for traduzir verstehen, ele vai traduzir como entender. Então, é um pouco diferente compreender e entender. Ou, pelo menos, a gente tem que construir essa diferença entre compreender e entender. Entender, no sentido kantiano do termo, é aplicar categorias do entendimento puro ao dado da intuição sensível. Né? Compreender, para o Heidegger, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com um entendimento puro, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o modo como o Dasein se relaciona consigo mesmo. Né? Então, quando ele diz aqui... Então, esse esclarecimento é um esclarecimento importante, tá, gente? Quando ele diz a compreensão de ser... O que é a compreensão de ser? É a compreensão daquilo que se é, como eu me compreendo. Né? Então, a compreensão de ser é ela própria uma determinação do ser do Dasein. O que quer dizer isso? Que o Dasein é um ente que se compreende em seu ser. Isto é, como diz a Márcia, sendo. Né? Então, na medida em que eu sou me compreendendo como aquilo que eu sou. Ou seja, eu não tenho como ser senão através de uma compreensão que eu estabeleço em relação ao meu próprio ser. Ou seja, eu não tenho como ser sem me compreender como sendo. Por exemplo, eu não tenho como ser homem sem me compreender como sendo homem. Eu não tenho como ser mulher sem me compreender como sendo mulher. Eu não tenho como ser intersexual ou não binário, por exemplo, a não ser me compreendendo enquanto não binário. Né? Ou seja, se eu sempre sou a partir de uma compreensão de que eu sou, ou de como eu sou. Tá? Então, não se trata propriamente de entender no sentido de compreender racionalmente. Né? A gente vai ver que essa compreensão ela tem a ver com a linguagem, né? Que ela se dá fundamentalmente. O Heidegger vai dizer depois, né, que toda compreensão é uma compreensão discursiva. Ela se dá na linguagem. Né? Isso é bem mais lá para frente, né? Parágrafo 34 de Ser e Tempo, né? Eu acho. A gente está aqui no parágrafo 4, tem mais uns 30 parágrafos à frente. Né? Então, é sempre no discurso, na linguagem, que uma compreensão se explicita. Né? E a explicitação de uma compreensão é exatamente isso que ele vai chamar de interpretação. Né? Então, o Dasein se compreende, quer dizer, ele se interpreta. Né? Por quê? Porque o ser dele não está dado, o ser dele está em jogo. Então, o ser dele só se define a partir de uma compreensão, a partir do modo como ele se compreende. Né? Então, é isso que seria a dimensão da hermenêutica, né? Da qual eu falei nas aulas anteriores, né? que essa fenomenologia do Heidegger é uma fenomenologia não da percepção, como, por exemplo, para o Merleau-Ponty, né? Mas uma fenomenologia da compreensão. Então, por isso que eu posso dizer que essa fenomenologia
que é a fenomenologia da compreensão, a fenomenologia hermenêutica, né? Ou seja, não é uma questão de percepção, é uma questão de compreensão. Ou seja, não é como eu percebo a realidade, é como eu compreendo essa realidade que eu percebo através dos sentidos, né? Então, como é que eu compreendo essa realidade? Né? Como é que nós compreendemos essa realidade? Né? Então, isso é um ponto muito importante. Compreensão, compreender, é isso que a gente chama, que o Heidegger vai chamar de um existencial, né? Que seria uma das estruturas fundamentais da existência. A existência, ela é alguma coisa, essa existência humana, né? A existência daseiniana, né? Ela tem determinadas estruturas fundamentais, e uma delas é a compreensão, é o compreender. Né? O Dasein existe compreendendo, né? A partir do modo como ele compreende a si mesmo e aos outros e as coisas. Né? E aí ele conclui esse parágrafo dizendo que a distinção ôntica, a distinção no sentido de que o que distingue onticamente, né? Vocês vão ver que essa formulação ela é meio paradoxal, né? Ele vai dizer, a distinção ôntica do Dasein jaz no fato de que ele aí ele grifa esse ontológico. Então, vocês percebem que essa frase ela é um pouco paradoxal, né? Que ele vai dizer, tem uma oposição entre ôntico e ontológico, né? Normalmente essas coisas se opõem, né? O ôntico e o ontológico. Mas no caso do Dasein, elas não se opõem, porque a distinção ôntica do Dasein é exatamente ele ser ontológico. O que quer dizer ser ontológico aqui? Né? É que, embora ele seja um ente, ele é um ente cujo ser não está ontificado, não está definido, determinado, limitado. É sempre um ente cujo ser está em jogo. Então, é isso que é a dimensão ontológica. A dimensão ontológica é essa dimensão do ser, do não finito, do não delimitado, permanentemente delimitado. Né? Então, quando ele diz que a distinção ôntica do Dasein já é no fato de que ele é ontológico, é isso que distingue esse ente dos outros entes. É que o ser dele está sempre em jogo. Né? Então, ele sempre se ontifica, mas ele nunca se ontifica de uma vez por todas. Né? O ser sempre se mantém como alguma coisa em jogo, em relação ao qual ele está sempre aberto a isso. Ele nunca tem como se fechar completamente em relação ao próprio ser. Eu posso até tentar não me relacionar com essa questão, mas ela sempre vai insistir ali, né? Então, eu quis trabalhar esse texto alemão aqui com vocês, desse parágrafo, porque esse parágrafo é um parágrafo muito decisivo. Que é esse parágrafo aqui. Isso que eu traduzi aqui, né, que eu botei o texto grego, é exatamente esse trecho aqui, tá? Então, ele vai dizer aqui, quando ele diz que o Dasein é ontológico, isso não quer dizer que o Dasein tem uma ontologia elaborada, uma ontologia enquanto uma teoria do ser, né? Então, ser ontológico ainda não diz aqui elaborar uma ontologia. Não é nesse sentido que ele está dizendo. Então, ele vai dizer, por isso, se reservarmos o termo ontologia para designar o questionamento teórico e explícito do sentido do ser, então este ser ontológico da presença do Dasein deve significar
pré-ontológico, né? Ou seja, quando ele está chamando aqui de pré-ontológico, ele quer dizer o seguinte, no caso do Dasein, ser ontológico não quer dizer ter nenhuma ontologia, quer dizer ser ele mesmo ontológico, no sentido de ser ele mesmo essa dimensão do ser que está sempre por se decidir, né? Percebem que ele não utiliza em nenhum momento a noção de devir, né? Ele podia, até porque é uma noção muito cara a Nietzsche, que é um autor que ele é muito importante para ele, né? Mas ele acha que a oposição entre ser e devir é tão metafísica quanto a oposição entre essência e existência, né? Então, para ele, isso não é devir, isso é ser. Porque para ele o ser não é o que está sempre mudando. A questão importante para o Heidegger não é essa questão da mudança. Ou seja, o Dasein não é alguma coisa que está sempre mudando. Não é isso que é importante para ele. O que é importante para ele é que o Dasein é alguma coisa que está sempre indefinida, que tem sempre que se definir a cada vez por uma decisão. E essa dimensão da indefinição, é isso que ele chama de ser. Então, para ele, a categoria de devir não tem nenhuma utilidade, né? Ele não é um filósofo do devir. Ele é um filósofo do ser enquanto o indefinido, o indeterminado, né? Não enquanto o que permanentemente muda, porque para ele mudar ou continuar pouco importa, porque se eu mudo ou se eu continuo, eu tenho sempre que me decidir quanto a continuar ou a mudar, né? Isso quer dizer, mesmo que eu não mude, mesmo que eu continue, eu preciso sempre me decidir a continuar. Então, para ele, essa oposição entre ser e devir, ela é tão metafísica quanto a oposição entre essência e existência. E para ele, o que importa não é nem ficar nem com ser nem com dever, é implodir essa oposição entre ser e devir, que para ele é uma oposição metafísica, tá? Então, quando ele fala que o ser ontológico do Dasein pode ser entendido como pré-ontológico, mas ele diz, isso, no entanto, não significa simplesmente sendo um ente, mas sendo no modo de compreensão do ser, ou seja, sendo no modo de um ente que se compreende em seu ser, que só é se compreendendo em seu ser, né? Então, não simplesmente sendo como algo dado, mas como um ente que está sempre numa relação com o seu próprio ser, um ente que sempre se compreende em seu ser, tá? E aí ele finalmente introduz, né, o conceito de existência, né? Instante só. Então, em alemão, isso é o termo Existenz, tá? Então, isso aqui está sendo traduzido por existência. Que é, inclusive, o título de um filme famoso do David Cronenberg, que é um cineasta canadense, né? Esse filme nunca foi lançado no Brasil, né? É um filme que você só tem acesso através de internet e tal, né? Se chama Existence, é um filme magnífico do David Cronenberg, né? Apenas um parênteses. Então, é aí que ele define, né, esse próprio ser. Então ele diz, chamamos
quer dizer, chamamos quer dizer, ele, Heidegger, chama. Isso quer dizer, ninguém antes chamou. Né? É ele que chama isso. Daí essa ideia de colocar ele no existencialismo, entendeu? Mas existencialismo é um termo do Sartre, não é um termo do Heidegger. Heidegger jamais se pensou como um filósofo existencialista. Então, quando ele diz chamamos, quer dizer, eu, Heidegger, chamo assim, né? Chamamos existência ao próprio ser com o qual o Dasein pode se comportar dessa ou daquela maneira e com o qual ele se comporta sempre de alguma maneira. Então, a existência é esse ser, esse ser não definido que em relação ao qual eu sempre me comporto de alguma maneira. Né? Então, eu faço o que com essa existência que me é dada? Né? Que me é dada não simplesmente como a existência dada a esse copo. Né? Porque para o Heidegger, a esse copo não é dada nenhuma existência. A esse copo é dado um ser simplesmente dado, uma simples subsistência. Né? A mim é dada não só essa subsistência, né? Mas é dada uma existência. Né? Então, é um pouco... A gente pode pensar isso em termos da distinção que os gregos tinham entre bios e zoe. Né? Essas duas palavras, né, gregas, normalmente a gente traduz ambas por vida. O Agamben, né, ele parte exatamente dessa distinção para mostrar que isso que os gregos chamavam de zoé e o que eles chamavam de bios são duas coisas totalmente distintas. A de zoé é essa vida que é uma vida que caracteriza todos os seres vivos, sejam eles plantas, animais ou deuses. O bios, ao contrário, é alguma coisa que se abre apenas para os animais dotados de logos. Né? Ou seja, em português, quando eu falo vida, essa palavra ela tem uma ambiguidade que em grego a palavra bios não tinha. Né? Então, por exemplo, a vida é alguma coisa que caracteriza o meu corpo enquanto um corpo vivo. E que caracteriza também a planta enquanto um corpo vivo, que caracteriza os animais enquanto corpos vivos. Né? Então, essa é a diferença entre os seres animados e inanimados. Né? Agora, quando eu falo que eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, né? Quando eu falo da minha vida, eu estou falando disso que o Heidegger vai chamar de minha existência. Essa existência, essa vida, que é uma vida para ser vivida, para ser isso que... O que foi uma vida, o que será uma vida, é essa dimensão que o Heidegger está chamando de existência. E que é alguma coisa que só existe no campo da linguagem. É uma coisa totalmente simbólica. Então, por exemplo, no real, eu saí da minha casa hoje, esse corpo se deslocou no espaço, veio até aqui essa sala e está aqui fazendo movimentos, produzindo sons. No real, é só isso que está acontecendo. Agora, no campo da linguagem, só apenas no campo da linguagem, que é esse campo que o Heidegger chama da existência, eu, Cláudio Oliveira, que mora em Itatiaia, veio até Resende, percebem? Nada disso existe no real. No real não existe nem Cláudio Oliveira, nem Itatiaia, nem Resende. Tudo isso são convenções que se constituem no campo da linguagem. Ou seja, eu tenho esse nome, Cláudio Oliveira, é um corpo que recebeu esse nome dos meus pais. Isso foi registrado em documentos
e eu fico vivendo como se eu fosse essa pessoa. E essa parte do espaço que foi chamado de Itatiaia, tem uma outra parte do espaço que foi chamado de Resende, mas que já foi chamado por outros povos antes de outros nomes, provavelmente, né? Por exemplo, Itatiaia, antes de ser Itatiaia, foi Vila do Campo Alegre. Foi uma vila chamada Campo Alegre. Então, os nomes mudam, né? Eu posso, de repente, mudar daqui a um tempo de sexo e mudar meu nome, em vez de me chamar Cláudio Oliveira, posso me chamar de, sei lá, Suzana Oliveira. Enfim, mesmo que no nível do meu corpo nada mude, mas o modo como eu me compreendo vai mudar e quem eu sou vai mudar. Né? Então, mas esse quem eu sou é alguma coisa que não existe no campo do meu corpo. Pode até implicar modificações no meu corpo, eu posso fazer cirurgias, etc. Né? Mas não isso é necessário. Mesmo que eu não faça nenhuma cirurgia, eu posso mudar quem eu sou, inclusive oficialmente, entendeu? Eu posso mudar minha nacionalidade, eu posso mudar meu gênero, né? Eu posso passar a ser uma outra pessoa, né? Porque essa pessoa que eu sou é uma pessoa que só existe no campo da linguagem, no campo do discurso, no campo disso, de como eu falo de mim e como os outros falam de mim, né? Então, essa vida, que é o bios, é uma vida que se desenvolve, que se desenrola puramente no campo da linguagem, né? Tipo, o meu corpo não sabe que eu sou Cláudio Oliveira no campo da linguagem, porque o meu corpo não sabe nada da linguagem. Nada. O meu corpo está totalmente entregue a ele mesmo. Claro que ele sofre efeitos da linguagem, né? Então, o fato de eu ser Cláudio Oliveira, de eu ser professor, por exemplo, pode gerar um determinado tipo de tensão, e isso afetar o meu corpo, um tipo de angústia, isso afetar o meu corpo. Claro que isso afeta. O fato de que o meu corpo seja um corpo falante, isso traz efeitos também para o meu corpo, é óbvio. Mas são dois campos distintos, né? Então, é exatamente essa distinção entre a vida e a vida, a zoel bios, né? Que está presente nessa ideia da existência, né? Então, quando ele diz, chamamos de existência ao próprio ser com o qual o Dasein se comporta dessa ou daquela maneira, e com o qual ele sempre se comporta de alguma maneira, porque eu sempre tenho que fazer alguma coisa com esse ser, né, que me é dado pela linguagem, né? Então, eu sou Cláudio Oliveira, né? Ganhei esse nome, né? Bom, então, e aí, assim, não, mas então quem é Cláudio Oliveira? Quem é que Cláudio Oliveira vai ser, né? Tem aquela pergunta que a gente faz para as crianças, né? O que você vai ser quando crescer, né? Como se ela ainda não fosse nada, né? E, num certo sentido, é isso, ela não é nada, nós não somos absolutamente nada, nunca seremos de fato nada. Tudo que a gente é uma coisa que a gente só é nesse campo da linguagem, né? São títulos, né? Então, mas eu não tenho como não me relacionar com isso. Eu não tenho como não me decidir em relação a isso. E o que você vê é que está todo mundo o tempo todo se decidindo em relação a isso, né? Indo assistir a aula, indo fazer filosofia, indo escalar montanhas, sei lá, indo pegar Covid, indo whatever, né? Por isso, esse whatever é dessa ou daquela maneira, mas sempre de alguma maneira, né? Ou até mesmo não fazer nada, cair em depressão profunda e simplesmente ficar em casa olhando o teto. Isso é um modo de se relacionar com a existência, né? Heidegger vai dizer, inclusive, que essa relação gera para esse ser que existe uma angústia, né? Que ele vai dizer que ele vai entender, inclusive, como sendo o patos fundamental da existência, né? A disposição fundamental da existência, né? O sentimento,
né, fundamental da existência para o Heidegger é a angústia. Né? Ele acha que as pessoas que existem, elas são fundamentalmente angustiadas ou então fugindo da angústia, né? Fugindo da angústia através de ocupações, de preocupações, né? Que constituem a nossa existência cotidiana, né? Então, essa existência é o nome desse ser com o qual eu me relaciono, do meu próprio ser, é existência. É assim que ele chama, né? Aí ele vai dizer, como a determinação essencial desse ente não pode ser efetuada mediante a indicação de um conteúdo quiditativo, né? Então, ele está falando o quê? Ele está falando da quiditas, né? Ou seja, a quiditas é isso que, o modo como os latinos traduziram como os latinos traduziram o ti estin grego, né? que é um outro nome para essência, né? Ou seja, qual é o quid? Quid é o que isso é, né? Eu não tenho como definir o que um Dasein é, né? O que um Dasein é sempre está por se decidir, né? Então, como ele diz, como a determinação essencial decente não pode ser efetuada mediante a indicação de um conteúdo quiditativo, já que sua essência reside, ao contrário, no fato de dever sempre assumir o próprio ser como seu, tá? Então eu tenho que sempre assumir esse ser, essa existência que me é dada, né? Como minha existência. Escolheu-se o termo Dasein para designá-lo enquanto pura expressão de ser. Então, é o puro existir, né? Isso que é o Dasein. O Dasein é o existir humano, né? Então, Dasein vem no lugar de uma ausência de conteúdo quantitativo, né? Então, ali onde não há um conteúdo quiditativo, né? Não, quididativo, há um Dasein. Então, é fundamental que o Dasein não tenha nenhum conteúdo quiditativo, né? Que ele não possa ser determinado em termos de essência, né? Então, ele é como se fosse um ente que não tem essência, né? Ou, na formulação do Heidegger, um ente cuja essência é a existência. Mas é a existência entendida enquanto esse próprio ser com o qual o Dasein pode se comportar dessa ou daquela maneira e com o qual ele sempre se comporta de alguma maneira, né? O Dasein sempre se compreende a si mesmo a partir da sua existência, né? A partir desse aberto, né? Então, é porque ele se relaciona com esse ser, que é a existência, que ele se compreende, né? Então, o Dasein sempre se compreende a si mesmo a partir de sua existência, a partir de uma possibilidade própria de ser ou não ser ele mesmo, né? Então, ele está sempre numa relação com esse próprio ser, né? Então, a palavra possibilidade aqui, né? Ela é muito importante, né? Porque o Heidegger, mais à frente, ele vai definir a existência como esse poder ser. O que caracteriza fundamentalmente o Dasein é não ser algo, mas poder ser algo. Ou seja,
porque ele não tem nenhuma realidade dada, ele só tem uma possibilidade. Né? O tempo todo ele está numa relação com esse. Então, eu estou aqui agora, mas eu posso sair e ir embora, ou eu posso ficar. Eu vou ficar ou eu vou sair. Eu estou o tempo todo numa relação com essa possibilidade, né? Com esse poder ser isso ou aquilo. Eu vou ser homem ou vou ser mulher? Eu vou ser de esquerda ou vou ser de direita? Tá? Eu vou ser lulista ou vou ser bolsonarista? Eu vou ser. Eu estou o tempo todo. Eu vou ser engenheiro? Eu vou ser médico? Eu vou ser filósofo? Eu vou ser. O que eu vou ser? O que eu vou ser está sempre por se decidir, por ser ou por não ser. Né? É lá o truísmo lá do Hamlet, né? Ser ou não ser. That's the question. Não? Então, quando o Hamlet coloca essa questão, ele está colocando essa questão em termos existenciais. Né? Isso quer dizer, por que existenciais? Porque é uma questão. Ou seja, porque não há uma resposta previamente dada. Né? Então, por isso a gente pode dizer que ele está colocando uma questão em termos existenciais, né? Ou seja, uma questão que diz respeito a cada um. Né? Ou pelo menos que é assim para as sociedades burguesas modernas. Né? Não necessariamente a gente pode imaginar que toda experiência humana seja assim, né? A gente pode também tentar historicizar isso, né? Mas o fato é que, para os sujeitos modernos, então, o que eu sou é sempre uma coisa que sempre se decide a partir do próprio sujeito, né? Embora Heidegger não use essa palavra sujeito, né? Por isso que ele fala do Dasein, né? Então, essas possibilidades são escolhidas ou escolhidas pela própria presença, ou um meio em que ela caiu, ou já sempre nasceu e cresceu. Né? Então, ele vai dizer que ele vai colocar essa questão de que o Dasein pode delegar essa decisão aos outros. Decide aí por mim o que eu sou. Tá? Então, só que o fato de que eu delegue ao outro, que o outro possa, entre aspas, decidir por mim, não altera o fato de que é preciso que haja alguma decisão com relação a esse meu ser, né? Mesmo que seja o outro que decida isso. Né? O outro disse que eu vou ser médico, ok, vou ser médico. Tá? Então, eu posso tentar me liberar dessa responsabilidade de ter que responder pelo meu ser. Né? Então, ele já aponta para essa possibilidade, quer dizer, quando ele diz que as possibilidades são ou escolhidas pela própria presença, ou um meio em que ela caiu, ou já sempre nasceu e cresceu. E aí, dependendo de onde que ela cai, de onde que ela nasce, de onde que ela cresce, né? Ela vai ter uma relação com a própria existência, sempre vai ser diferente, né? Depois, então, Heidegger vai falar desse caráter histórico da existência, né? Isso que ele vai chamar de facticidade da existência, né? É óbvio que as possibilidades diante das quais uma pessoa está lançada sempre tem a ver com esse meio no qual ela cai, no qual ela nasce e cresce, né? Depois a gente vai ver isso, é isso que ele vai chamar em última instância de mundo. Né? Por isso que ele vai dizer que o Dasein é um ser no mundo, né? Ele é um ser lançado num determinado conjunto de possibilidades dadas, né? Que dizem respeito a esse mundo no qual ele existe. Né? Esse mundo é isso que ele vai chamar de o aí do Dasein, né? O aí desse ente que existe. Né? Aí ele continua dizendo, no modo de assumir-se ou perder-se,
A existência só se decide a partir de cada presença em si mesmo. Então, aparece já aqui pela primeira vez o termo decidir-se, né? Então, a existência, que é esse indeterminado, esse indecidido, ela só se decide a partir de cada presença, de cada Dasein em si mesmo. Seja assumindo esse encargo, seja assumindo-se, ou seja perdendo-se em relação a ele, né? Então, é claro que eu posso me sentir completamente perdido na minha existência, né? Mas eu só posso me sentir perdido na minha existência porque eu tenho uma existência, né? Eu só posso me reconhecer ou não me reconhecer porque eu tenho uma existência, tá? Eu acho que eu vou parar aqui, tá? Até porque ele vai começar a introduzir algumas distinções aqui, né? E aí eu vou ter que fazer referência aos termos em alemão e tal. E aí eu acho melhor a gente continuar na próxima vez. Ok? Deixa eu parar a gravação.